Abre comigo, por favor. João, capítulo 3, verso 16. Esse eu tenho de cor. Talvez alguns de vocês também tenham esse texto de cor. João, capítulo 3, verso de número 16. Se enquanto você está abrindo, quiser dar um glória a Deus, pode ficar à vontade, essa é a casa do Senhor. Celebre esse Deus, Ele é um Deus vivo. Enquanto está abrindo, eu queria conhecer, só levantar a mão, não precisa ficar em pé. Os irmãos que estão nos visitando, levanta a sua mão aí, fica com ela bem levantada. Você que é um irmão da igreja que está pertinho, dê um abraço aí nessa pessoa. Quero dizer para você, olha, seja bem-vindo. Que Deus abençoe você. Eu tenho certeza que você está vindo desde sexta-feira, Deus tem ministrado a tua vida, mas o processo ainda não terminou. Tem mais, tem mais. Quero louvar a Deus também por algumas pessoas que vieram de fora. Eu tenho aqui pastor Jonatas, ô meu queridão. Isso é do nosso coração, isso é de casa. Pastor Jonatas veio de São Paulo. Tem mais algum pastor aqui hoje? Fora o pastor Jonatas, se tiver, levanta a mão assim. Oh, Deus abençoe lá atrás. Oh, pastor Clever. Oh, pastor Clever, pastor Alexandra. Tem mais? O pai do Gessé. Cadê o pastor Gessé? Oh, pastor, que Deus abençoe. Tem mais um lá atrás. Cadê? Tem mais pastor aí? Oh, querido, que Deus te abençoe. Deus, esse é o reino de Deus, é isso que eu acho lindo. Não tem uma placa, não tem. Esse é o reino de Deus, para que o reino dele venha e seja estabelecido. Nós somos um corpo só, uma família só. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Nós amamos vocês, contem conosco e nós também contamos com vocês, para que o reino possa avançar, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, João capítulo 3, verso de número 16. Vamos lá, uníssono. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode aplaudir esse Deus? Olha, 3,16 é um tempo. É o tempo do start. Esse texto, ele traz um divisor. Ele é um divisor. E eu quero hoje ver com você o que eu preciso para dar start na minha vida. Pergunta para quem está do seu lado. Fala assim, o que eu preciso para dar start, para começar esse despertar na minha vida? O que eu preciso para dar start na minha vida? O que eu preciso? Hoje nós vamos ver. Hoje nós vamos entender aqui o que nós precisamos. Primeira coisa, olhe e entenda. Diga, olhe e entenda. A palavra diz que Ele nos amou. Porque Deus amou, diga, amou. Quando nós entendemos isso, irmãos, a coisa muda de figura. A coisa muda totalmente de figura. Porque nós, mesmo quando olhamos para trás, nós entendemos, olha, Deus me ama. Se Ele me ama, Ele nunca perdeu o controle da minha vida. E tudo que eu passei estava debaixo do amor de Deus. Tem uma música que o Diante do Trono canta, tem mais uma galera que canta, que Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Declara. Ele me ama, Ele me ama, ama demais. Ele me ama, Ele ama você. Diga, Deus me ama. Quando nós entendemos isso, irmãos, então nós olhamos para trás e conseguimos, ao invés de ver as feridas, de ver as dificuldades, nós conseguimos então começar a ver o amor de Deus. Então os questionamentos cessam. Os questionamentos cessam. Porque o entendimento desse amor pode transformar a nossa vida. Quando eu falo desse amor,
eu lembro de 2 personagens, Ruth e Orfa. Quantos já ouviram falar dessas 2 irmãs? Elas estavam passando por momentos dificílimos, momentos trágicos na sua vida. Mas houve uma diferença entre elas 2. Orfa não conseguiu ver o amor e a mão de Deus no meio da dificuldade. Sabe o que ela fez? Ela voltou para a sua antiga vida, porque não conseguiu entender o amor de Deus. Olhe para cá, irmão. Olhe para cá. Eu tenho certeza de que muitos, em meio aos problemas, têm olhado para trás, e se não voltado, pelo menos desejado, voltar para a antiga vida, porque não viram e não entenderam ainda o amor de Deus. Ruth foi diferente. Noemi olhou e disse: eu preciso voltar para o centro do amor de Deus. E Ruth disse: eu não saio dele, eu continuarei, porque eu acredito que o teu Deus é o Deus que ama. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ruth entendeu, mesmo no meio do sofrimento, que Deus estava amando. Então ela pôde continuar servindo a Deus, entender o amor. E quando nós entendemos o amor de Deus, nós continuamos e Deus restaura a nossa vida. Quando entendemos esse amor, nós não paramos no meio do processo. Lembra do processo que nós vimos na sexta-feira? Nós não paramos no meio do processo por entender o amor de Deus. Quando nós entendemos esse amor de Deus, nós olhamos e dizemos: eu não me despedacei, eu cheguei até aqui. Mesmo na hora do sofrimento, Deus estava presente comigo. Se eu estou aqui, é porque Deus tem cuidado de mim. Vamos fazer um exercício? Vamos? Simbora? Como diz o nordestino. Respire bem fundo. Mais uma vez. Deixa eu lhe dar uma notícia. Se você acabou de fazer esse exercício comigo, é porque o amor de Deus tem cuidado de você. A palavra do Senhor me garante que quem nos dá o fôlego de vida é Deus. Nada, nenhuma tecnologia, nenhum médico, nada poderia fazer com que você respirasse isso que você respirou agora, se não fosse o amor e o poder de Deus na sua vida. Às vezes nós não paramos para entender. Essa semana eu e a minha esposa ficamos impactados com uma notícia. Perto do lugar onde nós moramos tem uma barraca de cachorro-quente. E lá um casal jovem, mais ou menos da minha idade, da dela. E essa semana, quando a minha esposa desceu, encontrou a mulher em prantos, era um casal. E ela abraçou a Paula e disse: pastora, a senhora não acredita, meu esposo faleceu. Sério, pastora, sério, do cachorro quente. Em prantos, a mãe dele gritava, pastora. Em prantos, em prantos. E nós ficamos impactados com aquilo. Falou: meu Deus, como isso pode acontecer? E eu quero dizer para você, irmão, se você está respirando aqui, se você está hoje nesse lugar, eu lhe garanto, Deus tem cuidado de você, e Ele não vai te deixar no meio do caminho, não. Ele vai caminhando junto com você no meio do processo, porque o amor de Deus nunca, 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 nunca vai te abandonar. Deus amou toda a humanidade, porque Deus amou o mundo. Talvez você olhe e diga: mas eu, pastor, tu não me conhece. Tu conhece figura? Figura sou eu. Deus amou o mundo, todos, a humanidade inteira. Ele amou, todos são importantes para Deus.
No Velho Testamento, o Velho Testamento inteiro aponta justamente para esse momento da culminância, para esse momento onde Jesus veio. Ele veio, o Velho Testamento, ele prepara todo o pano de fundo para a vinda de Jesus. João 3:16 foi preparado desde antes da fundação do mundo, porque na fundação do mundo eles já estavam lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Deus já estava ali presente, o controle já era dele. Aí lá em Gênesis capítulo 3, verso 16, ou 3:16. Gênesis 3, 15, 16, diz assim, que viria um descendente de mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse? Jesus, diga Jesus. Gálatas 4:4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus, ele é a expressão viva da plenitude do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. No Antigo Testamento tudo foi apontando para Jesus. Por isso, quando nós entendemos isso, hoje, se um judeu olhar para trás, debaixo da revelação do Espírito Santo, ele vai entender porque todas as coisas aconteceram lá atrás. Ele vai entender que o cordeiro, no lugar de Isaac, na hora do sacrifício, ele aponta para Jesus. Ele vai entender que o cordeiro no Êxodo, lá na Páscoa, na saída do Egito, é Jesus. Ele aponta para Jesus, tudo vai apontando para Jesus. O Antigo Testamento culminou em Jesus. Jesus é a expressão do amor de Deus. É a história. A sua vida também tem uma história. Diga, a minha vida tem uma história. E eu quero te perguntar, a sua história culmina em quem? Porque o Antigo Testamento, a culminância dele foi Jesus. E a sua história, ela está culminando em quem? Para onde está apontando a história da sua vida? Se a sua história ainda não chegou em Jesus, eu quero te dizer, ela precisa chegar na culminância. O mundo inteiro foi dividido através de Jesus. Existe um antes de Cristo e um AC e um DC, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Na sua história também tem de existir um antes de Cristo e um depois de Cristo. Tem que haver essa culminância. Você tem algo para contar antes de Cristo e hoje depois de Cristo? Existe. Se não tem, hoje é dia de dar start para marcar essa história, para haver um antes de Cristo e um depois de Cristo. Antes de Cristo, eu era o que o rapaz que me encontrou hoje, o caba safado, o caba que tentou se matar. Existe uma história do antes de Cristo e hoje existe uma história do depois de Cristo. Sabe por que você está falando isso, pastor? Porque, meu irmão, se isso não aconteceu, tu ainda está no antes de Cristo. Lá no antigo, tu ainda está vivendo história passada. E aí chegou a hora do novo sobre a tua vida, porque eu lhe garanto que o depois de Cristo é muito melhor. Tem que haver uma divisória na tua história. O depois de Cristo é muito melhor. Deus está contigo todo o tempo. A prova disso é que as lutas não acabaram com você. Você não foi despedaçado, mas Jesus foi despedaçado no seu lugar. Diga, eu não fui despedaçado, mas Jesus foi no meu lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Primeira coisa então foi, olhe e entenda. Segunda coisa, continue o processo. Diga, continue. Jesus aqui na terra
consciente da sua missão, ele foi seguindo os passos para o cumprimento da sua missão. Ele não simplesmente chegou e disse, ok, cheguei. Ele tinha a consciência de por que ele tinha vindo aqui amar. Então ele foi seguindo a sua vida e cumprindo os passos da sua missão. Nós às vezes desistimos no início, ou no meio, ou quando está quase chegando a hora de vivermos a plenitude do que Deus nos prometeu. Talvez no início você desistiu. Deus só tinha começado, irmão. Olhe para cá. Olha. Para alguns, Deus só tinha começado. Para outros, você andou um pouquinho, mas parou no meio do caminho, não foi? Tem alguns que já estavam quase chegando lá. Mas aí, você olhou para trás. E hoje eu quero lhe garantir, Deus vai te trazer de volta para o lugar da tua missão. Você pode dizer amém? Deus vai te trazer, vai te colocar de volta no processo, porque você veio para dar start, você veio dar continuidade. Jesus seguiu passos e cumpriu o processo. Um exemplo, lá em Mateus 3,16, 3,16, diz, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Jesus cumpriu um princípio, diga princípio. Jesus não precisava ser batizado, é filho de Deus, mas havia um princípio a ser cumprido. Havia um processo que precisava de uma caminhada. Havia um exemplo a ser dado. Então ele, mesmo sendo Deus, ele foi lá e cumpriu princípios. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que eu e você cumprimos princípios de Deus, os céus irão se manifestar sobre as nossas vidas. Você sabe o que aconteceu nesse texto? Ele foi lá e ele foi batizado nas águas. Logo se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. A pomba ali, o próprio texto já disse, representa quem? O Espírito Santo. A pomba veio da onde? Diga, do céu. Diga, do céu. Eu vou perguntar, a pomba veio da onde? Do céu. E Jesus estava onde? Diga, não, Jesus estava no céu? Nessa hora ainda não. E Jesus estava onde? Na terra. Precisa haver um encontro entre os céus e a terra. Ele estava onde mesmo? Jesus dentro da água. Diga, água. Água é a palavra. A pomba, o Espírito Santo veio do céu encontrar Jesus que estava na terra. Quando nós cumprimos princípios, quando nós obedecemos, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito valioso, irmão. Quando você cumpre um princípio, quando você obedece um mandamento de Deus, uma ordem que Deus lhe dá, então os céus se encontram com a terra. O Espírito Santo vem. Há um encontro entre os céus e a terra. A água é a palavra. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, o start acontece. Há um encontro entre os céus e a terra. Hoje, a minha vida e a sua vida precisam viver esse encontro do céu com a terra. Você pode dizer amém? É isso que precisa acontecer. Vamos trazer para a prática. Quando o filho honra pai e mãe, você acha que não vai colher? A Bíblia me garante. É um mandamento com promessa. O que vai acontecer com o filho que honra pai e mãe? Vai viver longos dias sobre a face da terra. A Bíblia me garante isso. O que acontece com alguém que entrega ao Senhor o que é dele? Os dízimos e as ofertas. O que vai acontecer com essa pessoa? As janelas dos céus vão se abrir. Vai acontecer um encontro entre o céu e a terra. Todas as vezes, Fabrício, que você obedece um mandamento, haverá um encontro entre os céus e a terra. Deus te deu uma ordem, falou, vai lá
e começa a alcançar crianças e adolescentes através daquilo que eu te dei, que foi o basquete. Deixa eu lhe dizer, meu filho, Deus vai fazer com que o encontro entre os céus e a terra aconteça, e Ele mesmo vai respaldar o que Ele te mandou fazer. Você só tem que obedecer. Pastor Jonatas lá em Campinas, obedecendo. Esses dias saiu, viu foto lá, borrifando óleo sobre a cidade. O que você fez? Você obedeceu. O que vai acontecer? Encontro entre os céus e a terra. Quando nós damos prosseguimento, quando nós obedecemos, então haverá um encontro entre os céus e a terra. E esse encontro é visível. Quando o Espírito Santo veio como forma de pomba e pousou sobre Jesus, ouviu-se uma voz, e a voz dizia o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Os céus tocam a terra, é visível. Em nós e através de nós, a presença de Deus e a sua voz se manifestam. Todas as vezes que você obedece o Senhor, jovem, geração Start, quando você obedece a Deus, eu posso lhe garantir, Deus mesmo tratará de respaldar a sua obediência. Tantos de nós queremos viver tantas coisas, né? Ansiamos por concursos, por conquistas. Mas eu quero dizer, obedece a Deus, e Deus vai cuidar de você. Diga, obedece a Deus, que Deus cuida. Nós vimos aqui agora há pouco, cantando Jessé. Ele subiu aqui, e ele disse, irmãos, eu quero dar um testemunho. Eu estou aqui cumprindo um chamado de Deus, e um sonho meu eu quero ceder. Eu estou lançando hoje, e ele usou uma expressão, eu não gastei R$1. Se fosse dólar, ficava mais chique, ou euro. Mas não tinha gastado do mesmo jeito. Mas eu vi esse jovem, eu vi o Jessé, também no mesmo tempo de conquista nosso, ansiando por conquista profissional. E ele disse para mim, ele falou, pastor, eu vou fazer concurso, mas eu não abrirei mão do primeiro lugar na minha vida, que é Deus. Eu continuarei obedecendo, e o chamado dele na minha vida. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. Pastor, gravou o CD, gravou. E aí, como é que o cara está vivendo hoje? Esses dias ele me contou um testemunho, ele disse, pastor, eu fiz um concurso há muito tempo atrás, e eu peguei o gabarito e disse assim, oxe, rapaz, eu estou ficando burro mesmo. Ele usou essa expressão. Não foi ou não foi, Jessé? Cadê o Jessé? Cadê Jessé? Arrebatado tu não foi. Ah, tá ali, ó. Foi ou não foi, Jessé? Ele disse para mim, olhou o gabarito e disse, oxe, rapaz, eu estou ficando burro mesmo. O que eu fiz foi errar o que eu achei que eu ia acertar, e jogou aquilo do lado. Passou o tempo. Chegou o telegrama convocando ele. E ele falou, meu Deus, o que é isso? Pois tu acredita, irmão, que anularam todas as questões que ele errou. Todas as questões que ele errou. Só para esse menino entrar onde ele trabalha hoje. Jovem, olha para cá. Quando você decide ser fiel e se guardar para o casamento que Deus tem para você, fica tranquilo que você vai dançar sobre a vergonha. Talvez o mundo todo esteja dizendo, tu é louco, sai, apronta, mas eu quero lhe garantir, não existe ninguém mais fiel do que Deus. Ele mesmo honrará aquele que está disposto a obedecer. Esposa, o teu marido vai servir a Jesus. Continua sendo fiel, não para, não desanima, continua edificando a casa, que você ainda vai ver ele servindo a Deus aqui, dizendo, Deus é bom. Mãe, o filho volta para casa quando você continua amando e orando por ele. A esperança nunca pode acabar. Não abandone no meio do processo.
existe um processo. Em último lugar, eu quero hoje te convidar. Para dar start, você precisa ver além. Diga, veja além. Tudo que Deus faz, irmão, tem um propósito. Deus não faz nada à toa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não. O mundo está perecendo, você sabia? O mundo já jaz no pereça. Aqueles que não conhecem um Deus fiel, jaz no pereça. Eu conheci o que é o pereça. Jaz no maligno. Mas quando Jesus veio a esperança, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E então, irmão, a tua esperança deixa de se limitar a essa terra. Porque você começa a olhar para a eternidade. Quando você vê além, essa luta que você está passando hoje, ela deixa de ser importante. Porque você consegue contemplar além da luta. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você entende isso, quando você entende isso, as coisas daqui deixam de ser importantes. Porque existe algo mais importante, que é a eternidade. A eternidade ao lado do seu amado. Por isso hoje eu te convidei para dar um cheirinho nele, antes de começar a mensagem. Porque o cheirinho que eu dou na minha esposa, vai chegar um tempo que vai passar. Mas lá na glória, eu vou cheirar o meu Jesus, o dia, a noite, a eternidade inteirinha, porque nunca mais eu vou ficar longe dele. Não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por quê que Deus quer te dar a vida eterna? Sabe por quê? Alguém sabe me dizer o porquê que Deus quer dar a vida eterna para você? Por quê? É simplesmente para você não ficar aí vagando o resto da existência todinha. É isso aí? Eu tenho 2 filhas. E uma das coisas que eu amo é estar perto delas. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, diga, Filho unigênito. Quando Ele entregou o seu Filho unigênito, a Bíblia também me diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus preparou a vida eterna, porque Ele já te vê e Ele me vê como filho. E se tem uma coisa que pai não suporta, é ficar longe de filho. Porque Ele quer te ter do lado dele, por toda a eternidade. Ele se alegra em você. Deus se alegra em você. Essa ideia de passar a eternidade longe do filho, não é isso que Deus planejou para você. Deus quer te ter bem pertinho, por toda a eternidade. Para nós, o conceito de eternidade, ele é meio longínquo, porque tudo nosso é limitado. Você compra um carro, daqui 2 anos ele já está velho. Você compra uma casa, se não der manutenção, daqui a pouco ela se acaba. Você compra um aparelho, daqui a pouco ele estraga. Você nasce. Depois dos 80 anos, ou sei lá quanto tempo, a pessoa morre. Por isso o conceito de eternidade para nós fica tão vago. Mas eu quero lhe dar um conceito hoje. Eternidade é, como diz o nordestino, nunca se acaba. Nunca se acaba. Oi? Acaba não. Nunca se acaba. Você já para pensar aí. Imagina, cria um quadro agora assim na sua frente. Você, Jesus, Deus Pai, Espírito Santo,
A Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, nem sol vai ter. Por quê? Porque o próprio Deus é o sol. Você diante dele. E tu acha que o céu vai ser paradinho? Rapaz, a gente vem para um congresso desse aqui, moço. Nós pulamos, dançamos. Olha que joia. Rapaz, no céu, isso aqui não é nem o projeto direito. Imagine. Se tem um dos sonhos que eu tenho é voar. Eu tenho sonho de voar, sério mesmo. Tem hora que eu estou assim no espírito, eu vou voar, eu vou dar um rasante aqui, qualquer hora. Vou dar um rasante. No céu eu vou poder fazer isso. Olha só que maravilha, perto de Jesus. Já pensou? Eita, você vai... Olha lá, o lição passou aqui agora, rapaz. O bicho está ficando especialista mesmo no rasante. E ainda passa, dá um cheirinho. Oh, aleluia. É assim. É por toda a eternidade. Deus sempre dá esperança aos seus filhos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo já está no pereça, ele não tem esperança. Por que que o mundo não tem esperança? Pergunte para quem está do seu lado. Por que é que o mundo não tem esperança? Olha, o mal do século é o quê? Qual é o mal do século? Diga, depressão. E depressão nada mais é do que falta de esperança, Luiz. Nada mais é do que falta de esperança. E esse é chamado de o mal do século. Por que que o mundo não tem esperança? Porque o mundo não conhece a força motriz que nos leva a dar o start. A força que nos leva a dar o start é o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só a indagação, e está falando, aqui eles estão falando a gente que já conhecia Deus. E ele faz uma indagação, não sabeis vós? Isso nos traz um grande alerta, que nós podemos estar dentro da igreja, tentando levar a vida e vencer o processo da caminhada das nossas vidas, sozinhos e na força do nosso próprio braço. E é por isso que talvez você esteja sem esperança. Em algumas áreas da sua vida, talvez você olhe para elas e diga, Senhor, estou desanimado, não dá mais não. Talvez até na sua vida com Deus. Você começou tão bem, né? Começou o ano, começou a sua caminhada com Deus, naquela força, naquele fogo, naquela fé. Mas aí o tempo foi passando e a coisa foi se esfriando. E eu quero dizer para você hoje, olha, o que eu e você precisamos para continuar o processo, a força motriz, é o Espírito de Deus. É Ele que habita em nós, e é Ele quem nos levará a viver tudo que Deus tem para nós. Foi o Espírito de Deus sobre a terra que deu início à criação. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quando ele parou, então todas as coisas começaram a existir. Foi o primeiro start que a Bíblia relata, foi o start de Gênesis no capítulo 1. Estava tudo dormindo e precisava de um despertar. Então, o Espírito de Deus pairou sobre a face do abismo. E quando o Espírito de Deus paira, então as coisas começam a vir à ordem, começa a vir à existência. Aquilo que precisa vir começa a chegar por causa do Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus sobre Maria que fez com que ela gerasse Jesus, então viesse o cumprimento da plenitude dos tempos. Não foi porque ela sozinha foi lá e fabricou, não. Foi o Espírito Santo que equipou ela para viver o que Deus tinha para que ela vivesse. Foi o Espírito sobre Jesus que deu o start no seu ministério. Quantos de nós queremos viver o ministério de Deus
cumprir o chamado de Deus, obedecer a Deus, ouvir a Deus todos os dias. E eu quero lhes garantir nessa noite, é o Espírito Santo de Deus, a força motriz, que nos levará a dar start em nossa vida e viver uma vida diferente. Foi o Espírito de Deus no Pentecostes que trouxe a pregação do Evangelho sobre a terra. Quando Ele encheu aqueles irmãos que estavam reunidos, como nós estamos reunidos nessa noite, eles foram em obediência. Olha a obediência, quando eles obedecem, os céus encontram com a terra. Nunca mais esqueça disso. Diga, quando eu obedeço, os céus encontram a terra. Deus falou com que eles ficassem reunidos ali, esperando o revestimento do Espírito Santo. Eles obedeceram. Esse princípio é importante, porque se você não obedecer, esquece, meu filho, não vai viver o resto. Mas como eles obedeceram, então o Espírito Santo de Deus veio, encheu o cenáculo, eles foram cheios do Espírito Santo, e aquele enchimento do Espírito Santo hoje reflete no lugar onde nós estamos sentados, porque nós estamos sentados porque aqueles homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, e hoje o Evangelho chegou até as nossas vidas, por causa do enchimento do Espírito Santo, o Evangelho se alastrou sobre a terra. E é o Espírito de Deus que hoje vai me levar e vai te levar a dar o start. Olhe bem para mim. Irmão, não adianta. Se até hoje você tentou na força do seu braço, é por isso que você chegou até aqui sem esperança. Porque quando nós entendemos que o Espírito de Deus é quem faz todas as coisas, nós nos rendemos a Ele. Nós obedecemos, nós o buscamos. E a palavra de Deus me diz que todo o que pede, o que busca e aquele que bate, vai se abrir. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida, você não saiu da sua casa à toa. Deus não faz nada à toa. Deus te trouxe e te chamou para um novo tempo. Mas olhe bem para mim, eu não posso trazer esse novo tempo à existência. Essa é uma decisão pessoal. Porque tudo que você precisa para dar start na tua vida hoje você tem. Você tem você mesmo e você tem acesso ao Espírito Santo. Porque o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Pastor, é muito complicado? Não, é muito simples. Basta que você decida se render à presença de Deus e ao Espírito Santo. Chega para Ele hoje e diga, talvez hoje a sua oração seja, Deus, eu já tentei, mas eu não consegui. Eu quero orar, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença, eu quero viver mais do Senhor, eu quero despertar, eu quero começar a amar as pessoas, eu quero começar a amar a Tua presença. Hoje, o que eu e você precisamos é do revestimento do Espírito Santo, porque é Ele que traz a vida sobre os lugares onde só havia morte. Foi assim no Vale de Ossos Secos? Quantos já ouviram falar do Vale de Ossos Secos? O Vale de Ossos Secos, quando o profeta profetizou, começou-se a juntar cada parte na sua parte, osso com osso, carne, cresceu tendões, depois veio a carne, estava até bonito, igual você está hoje, irmão. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você está bonito hoje. Nem que seja pela fé, fala isso aí, mas fala mesmo com vontade. Você está bonito hoje. Mas olha para cá agora, que eu já estou terminando, olha para cá. Olha para cá. Lá no Vale de Ossos Secos, naquele momento, o Vale de Ossos Secos já não era Vale de Ossos Secos. Já tinha juntado osso com osso, crescido tendões, colocado pele, já estava até bonito. Mas não valia nada. Porque o que colocou o exército de pé foi o Espírito Santo. Foi Ele que fez com que o exército se tornasse exército.
Deus chamou essa geração. Mas esse exército só conseguirá se colocar de pé se estiver totalmente cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar hoje a ser ousado e a ficar de pé e clamar pelo Espírito Santo. Fique de pé. Fique de pé. Fale com Ele. Cadê o louvor? Sobe aqui, vamos junto. Eu quero te falar uma coisa. Que enquanto eu estava ali, o Espírito Santo falava comigo. Sabe quando é que o céu vai tocar a nossa geração, irmão? Quando o coração da nossa geração estiver convertido à obediência. O que Deus está nos dizendo hoje é que o start depende da obediência da nossa geração. Deus quer tocar a terra com o céu. Mas hoje nós ouvimos pela palavra que o céu toca a terra quando nós obedecemos. Durante muito tempo, foi cultivada uma geração rebelde, revoltada. Eu repreendo todas essas palavras sobre a minha geração em nome de Jesus. Mas existe um momento que é um momento de conserto. É um momento onde uma geração decide converter o seu coração à obediência ao Espírito Santo. Que começa com a obediência pelos pais. Porque não adianta eu dizer que sou obediente ao Espírito Santo e não obedecer meus pais. Que começa com a obediência das autoridades que Deus instituiu na sua vida dentro da igreja. E onde Ele te plantou. Para que a gente veja, irmão, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver o céu tocar a minha geração. Hoje, enquanto nós orávamos lá em casa, o Espírito Santo falou para o meu marido assim: qual foi a visão que eu te dei? Aí ele falou: Deus, eu vejo jovens, Senhor. Talvez muitos não acreditem neles, mas eu acredito porque o Senhor acreditou em mim. Eu não era nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. E o Senhor olhou para mim e achou que o Senhor podia usar qualquer coisa, então eu servia também. Eu quero te dizer, irmão, eu tenho um sonho de ver o céu tocar a minha geração. E eu tenho crido que essa geração tem a chama do avivamento dentro dela. Mas para que o céu toque a terra, essa geração tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Essa geração tem que converter o seu coração à obediência. Pastora, mas eu não sou do tipo que... Irmãos, só o Espírito Santo sabe aonde você precisa e onde eu preciso. Mas ainda que você ache que não precisa, que hoje nossa geração seja a geração de Daniel, que diz: Senhor, eu e o teu povo temos pecado contra o Senhor. E eu quero abrir o altar para aqueles que nessa noite querem dizer: Senhor, eu quero o céu tocando a terra na minha vida. Eu quero o céu tocando a terra na minha geração. E por isso hoje eu me converto à obediência. Você que hoje sabe: pastor, eu quero ser. Eu quero que o céu toque a terra na minha vida. Sai do seu lugar, vem na frente. Nós vamos orar juntos, irmãos, nós vamos fazer um clamor. Olha, o que eu vejo, o que eu vislumbro no meu espírito. Eu quero o céu tocando a terra. Você quer o céu tocando a terra, irmão? Então começa a orar. Começa a orar. Olha, você não precisa ouvir a minha oração. Você não precisa ouvir o meu clamor. Você precisa converter dos seus maus caminhos como eu preciso. E converter o nosso coração à obediência de Cristo Jesus. Para que o céu toque a terra. Para que o céu toque a terra. Para que o céu toque a terra. Irmão, eu estou cansada. Ô Espírito. Comece a clamar: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero ver o céu tocar a terra na minha geração. Deus, eu quero, Pai, eu clamo.
Comece a clamar. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir a sua confissão. Talvez Deus tenha te pedido para ir falar e você não falou. Confessa hoje diante do Senhor. Às vezes em que Deus te deu uma ordem e você não obedeceu. Que hoje Deus age no nosso coração conversão. Hoje que nós possamos oferecer ao Senhor um coração convertido. Um coração que quer ver o céu tocar a terra. Um coração que cumpre princípio. Que Deus nos ache hoje. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Nos acha hoje aqui. Deus, ouve o clamor da minha geração. Ouve o clamor dessa geração, Pai. Senhor, eu sei que essa geração é amada do Teu coração, Pai. Ela é amada. O Senhor olha para eles com muito amor, meu Deus. Nós somos menina dos Teus olhos, Pai. Hoje eu te clamo, Espírito Santo, se move nesse lugar com liberdade e converte os nossos corações, converte os corações dos pais aos filhos, converte o coração dos filhos aos pais. Haja conversão, Pai, haja mudança, para que venha o Teu start, venha o Teu Espírito e toque a terra. Se você tem o seu pai presente ou a sua mãe, fique perto dele agora. Se o seu pai ou a sua mãe estão presentes aí, você é um representante dessa geração. Deus é o Deus que converte o coração dos pais aos filhos. Eu quero dizer uma palavra a você, irmão. Deus não precisa de uma multidão. Deus não precisa de uma multidão. A Bíblia diz que Ele usou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que Ele usou José, um menino. Deus não precisa de uma multidão, mas Ele quer contar com corações. Se você está com seus filhos, você está com seus pais aí agora, que haja perdão, reconciliação entre vocês agora. Pastora, a gente não está brigado, mas que você possa fazer nesse momento um ato profético, representando a sua geração. Comece a pedir perdão aos seus pais. Peça perdão, Pai, em nome da minha geração. Em nome da minha geração, eu te peço perdão. Olha, eu sei que a minha geração muitas vezes não tem agido como deveria com os nossos pais. Não tem agido como deveria com as autoridades. Meu Deus, meu Deus. Amor, vem aqui, por favor. Irmãos, talvez, Espírito Santo de Deus, eu não vou tentar entender o que o Espírito Santo está fazendo aqui, mas eu vou fazer o que Ele está querendo. Amor, eu quero te pedir perdão como autoridade, porque muitas vezes a nossa geração pecou contra a autoridade. Pastora, eu te peço perdão também como autoridade, porque muitas vezes a minha geração pecou, falou mal, falou de coisas que não entendia, que não sabia. Pastora, perdão. Meu amor, você que representa a figura aqui do pastor, eu também te peço perdão. Perdão. Em nome de uma geração que às vezes desprezou, meu Deus. Me perdoe pela palavra impensada, pelo sentimento de revolta, porque às vezes não saiu da boca, mas ficou martelando dentro. Por que que tem que ser assim? Por que que é desse jeito? É desse jeito porque foram eles que Deus instituiu. E são eles, é deles que Deus vai cobrar. Você acha, irmão, que a palavra que a pastora deu foi à toa? Foi para provar o meu coração e o seu. Hoje Deus procura uma geração que quer obedecer, para
ver o céu tocar a terra. Espírito Santo, nós nos rendemos. Nós queremos ver o céu tocar a terra. Nós queremos ver o céu tocar a terra. Eu te digo, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer. Deixa o Espírito Santo começar a te tocar. Eu quero te obedecer. Deus está começando a trazer à memória coisas que você fez. Começa a confessar. Começa a confessar. Começa a confessar. Deixa o Espírito Santo se mover. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem. É Ele que convence o homem. É Ele que convence o homem. Deixa o Espírito Santo convencer você agora. Espírito Santo, nós nos abrimos. Eu quero que o pessoal dos atos proféticos se posicione agora. Presta atenção, oh Espírito Santo. Nós preparamos para essa noite um ato profético muito especial. Porque Deus tinha ministrado ao nosso coração. Eu acho, Nana, que nem a gente entendia direito o que o Espírito Santo estava falando. Ele falava e a gente tá. Aí a gente fazia. Aí agora que a gente tá, que eu estou começando a entender. E a gente planejou isso e sonhou com esse momento em que nós íamos fazer um ato profético, profetizando que os céus vão tocar a terra. E que o céu vai vir sobre a terra, irmão. E quando o céu toca a terra, você não tem noção. Quando o céu toca a terra, algumas coisas vão acontecer. Ouça, você vai ver. Porque a Bíblia diz que a bomba desceu e todo mundo viu. A Bíblia diz que o povo via as línguas de fogo repartidas. Outra coisa, irmão. Vai se ouvir o som. Porque se ouvir o som da voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E se ouvir o som dos homens falando em línguas e orando. E ouvi um som tão alto que quem passava na rua achava que tinha um bando de bêbado lá dentro. Senhor, eu creio e eu quero. Quando o céu tocar a terra, é aí nós vamos reconhecer. Tocou, tocou. Tocou, Jesus, eu estou vendo. Eu estou vendo o teu céu tocar a terra, irmão. Sabe por quê? As coisas vão começar a acontecer de uma maneira tão violenta. Você vai ver as pessoas se convertendo ao seu redor. Quando o céu toca a terra, a coisa não é igual. Espírito Santo, como o Senhor quer. Espírito Santo, como o Senhor quer. Feche os seus olhos e continue orando. Porque eu falo para os meninos, irmão, eu não vou inventar uma moda não. Eu não estou nem um pouquinho afim. Eu só quero escutar dele. Eu quero que ele diga, que ele fale o que ele quer. Eu sei que ele quer um coração obediente.